Querido Pai, entramos na Tua presença sempre com alegria, gratidão. Nós glorificamos o Senhor por todas as coisas, pela salvação, pelas oportunidades. Às vezes vemos as pessoas correndo de lá para cá. E correm para resolver uma coisa e para outra. E muitas vezes são pessoas que no momento em que têm a oportunidade de buscar o Senhor, não buscam o Senhor, acham longe, às vezes a distância para muitos é longa para vir buscar o Senhor, mas andam distâncias muito maiores para situações desgastantes e sofridas. Posso me lembrar do tempo em que num domingo como esse, eu desejava estar na escola dominical, na reunião da manhã, mas estava em algum hospital. Isso passou. Não é mais a minha realidade. Mas tem sido a realidade de muitas pessoas. E eu creio, Senhor, que quando nós tomamos uma decisão de parar de correr atrás do vento e buscar o Senhor, porque às vezes a pessoa acha difícil te buscar, mas anda a distâncias muito maiores, está envolvido com coisas tão desgastantes que não estão levando a lugar nenhum e que nenhum retorno positivo se espera disso. Ó Deus de Israel, eu oro para que haja um entendimento, porque às vezes há tanta cegueira nos corações. Às vezes as pessoas não conseguem ver o quanto estão envolvidas com coisas inúteis, fúteis, sem sentido, quando deveriam estar decididas. Não, eu vou viver para o Senhor. Eu não sei em que circunstância, quais eram as circunstâncias do Paulo quando ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo para outra coisa, mas sim, eu a vivo no Filho de Deus. Eu a vivo no Filho de Deus. Eu não a vivo no mundo, eu a vivo no Filho de Deus. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. E quantas coisas aquele homem realizou. E está aqui registrado como um legado maravilhoso. Pai, abra a mente de cada pessoa, que às vezes vê tanta dificuldade em se ajustar ao Senhor, em viver para o Senhor, mas está vivendo para a doença, está vivendo para os problemas, está vivendo para tantas coisas desgastantes, está vivendo para tantas coisas que não estão acrescentando nada, nenhum retorno positivo. Ajuda cada um a entender o que significa andar com o Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São tantas perdas, tantas distrações por nada. Às vezes vejo as pessoas correndo atrás de tantas coisas, correndo atrás do vento. Mas normalmente essas pessoas não decidiram viver para o Senhor. Porque quando uma pessoa decide viver para o Senhor, ela não tem mais obras infrutíferas, obras mortas, mas ela frutifica no teu reino. Se não servimos ao Senhor, vamos servir a alguém. Quando não estamos servindo ao Senhor, estamos servindo a problemas, ao diabo, ao mundo, às dores. Eu escolho servir ao Senhor. Porque se não servirmos ao Senhor, houve um tempo que eu não servia ao Senhor, eu estava servindo as doenças.
meu tempo, minha vida, meu sono, tudo estava sendo desperdiçado ali. Hoje não desperdiço mais, há muitos anos, há tantos anos não desperdiço mais o meu tempo, a minha vida. Porque estou andando com o Senhor e tudo que faço sei que vai frutificar sempre. Ah, Deus abre os olhos de cada um. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que cada um possa buscar a profundidade desta palavra. Passa do teu sangue sobre nós, sobre cada mente, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre o nosso povo em todo lugar, os nossos templos, os nossos líderes. Manifesta com poder na nossa vida, vem ao nosso encontro. Fala aos corações. Eu não conheço as necessidades de cada um, mas eu sei que o Senhor conhece em detalhes e pode fazer uma grande obra que hoje eu confio nessa obra. Vem ao nosso encontro. Se manifesta no nosso meio. Fala aos corações. Eu repreendo todas as obras do mal, seja inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, maldições, atuações diabólicas, setas, para roubar mentes, corações. Eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre a igreja. O teu sangue tem poder sobre o ministério. O teu sangue tem poder sobre essa reunião. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue tem poder sobre mentes e corações. Obrigada por tudo. Pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, por tudo. Assuma o controle dessa reunião. E fala conosco, que nós dependemos totalmente do Senhor. Te amamos muito, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Graças a Deus. Quando nós falamos em esperar por Deus, eu creio que alguns, como nós falamos na segunda-feira, têm vivido sem a visão de Deus. O que significa realmente esperar por Deus. Quando nós falamos de visão, posso repetir o versículo de segunda-feira? Que onde não há visão, o povo perece. Quando nós falamos de visão, estamos falando de uma visão revelada, uma visão divina, a visão da palavra de Deus. Porque você pode ter uma visão do mundo, uma visão que você adquiriu na sua família, no banco de escola. Você pode ter adquirido uma visão para a sua vida em alguns lugares, de algumas formas, os livros que você leu. Mas nenhuma visão realmente te leva a uma vida sólida, como a visão que a palavra de Deus nos dá. Eu lamento que muitas pessoas desprezam toda a direção, as direções que a palavra de Deus nos fornece, porque todos que são guiados pela palavra, e a palavra de Deus tem resposta para tudo, para todas os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas inseguranças. Você encontra a resposta aqui para tudo. Onde não há visão, o povo perece. É por isso que o mundo está perecendo. Porque não há visão de Deus. As pessoas estão o tempo todo, é o que eu quero, só o que eu quero. Por que as pessoas se divorciam tanto?
Porque é o que eu quero. O que eu quero. O que eu quero deve prevalecer. Porque cada dia as pessoas avançam mais para o pecado, porque é o que eu quero. Elas não têm uma visão de Deus, o que Deus quer. O que Paulo disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei em que condições, o que ele estava vivendo para dizer isso, mas ele disse, a vida que eu vivo agora é no Filho de Deus. Um pouco antes, você vê ele dizendo assim, hoje eu vivo num propósito determinado. Inclusive está escrito assim na NVI, propósito determinado. Mas antes, eu era um cego. Eu era um cego que achava que sabia tudo, que entendia tudo, por todo o conhecimento que eu tinha, inclusive da religião. E eu descobri que eu não sabia nada. Ele fala isso em Timóteo. Eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia tudo, mas agora eu sei que eu não... Que realmente agora eu sei. Antes eu não sabia, agora eu tenho visão. Antes eu não tinha visão. Por isso eu fazia aquelas coisas. Então você vê que as pessoas falam coisas, tomam decisões, agem, às vezes até em nome de Deus, mas você vê que não tem visão de Deus. E é por isso que as pessoas vão perecendo. Porque é muito fácil você perder a visão. Ou nunca ter. Porque alguns o problema não é nem perder, ele não tem o que perder, porque ele nunca teve. Apesar dele ser cristão, ele ainda não adquiriu a visão divina, revelada. Ele não vive a vida dele dentro dessa visão. A visão de vida que ele tem não é essa. Ele não tem essa visão. A visão dele ainda é rasa, é curta, é estreita, ela é mundana, ela está baseada na visão de todo mundo. As pessoas têm uma visão aí fora. Basta você ligar um pouquinho a televisão, você vê que quase que todo mundo está falando a mesma língua. Mesmo dentro do Evangelho, você vê que muita gente ainda não tem identidade. Às vezes, quando um deu certo numa área, parece que ele está tendo sucesso, porque é o chamado dele, é o talento dele, é a obra que Deus tem com ele, ele tem graça para aquilo, de repente vai todo mundo para aquela área como que é o meu também. É o meu também. Eu também vou fazer isso, porque deu certo para o fulano, vai dar certo para mim. Às vezes, sim, você pode Deus ter a mesma coisa que teve com alguém, com você também. Mas, às vezes, não. E se eu não tiver visão, eu vou fazendo as coisas. Sem visão, sem saber onde é que eu estou, sem me colocar onde eu devo estar. Ah, bispa, como é que eu sei onde devo estar? Primeiro você precisa estar em Deus, ouvindo a palavra, e à medida que a palavra, você vai ouvindo, ela vai te direcionando. Às vezes para mudar o rumo, às vezes para permanecer no mesmo lugar, para aguardar mais um pouco ali. A palavra ela vai te orientando, ela vai te lapidando, ela vai te mostrando coisas que antes você não via. Ela vai trazendo um entendimento, ela vai te dando uma visão que antes você não tinha. Você fazia cegamente, achava que estava certo, ou nem pensava sobre o assunto, simplesmente fazia. A quantidade de pessoas que estão fazendo coisas na vida,
simplesmente por fazer, elas nem pensam no que elas estão fazendo. Elas não têm visão nenhuma de nada. Elas nem sequer estão prestando atenção no que elas estão pensando, no que elas estão sentindo, no que elas estão falando, no que está acontecendo ao redor delas. Algumas nem sequer param para olhar para elas. Elas não têm visão nem delas mesmas, da imagem delas, do comportamento delas, do que está passando pela cabeça delas. Elas nem se conhecem, elas vivem com elas mesmas nelas e nem sabem quem elas são. Elas não têm visão nem delas. Algumas pessoas falam sobre si mesmas e quem está do lado pensa de quem ele está falando, de quem ela está falando. Porque não condiz. Você vê que a pessoa não se conhece. Ela não sabe quem ela é. Porque ela não tem visão. E quando ela adquire alguma coisa, não é a de Deus. Então, não acrescenta. Onde não há visão, o povo perece. E tem um monte de pessoas perecendo porque não tem visão nenhuma. E a visão que te leva a uma vida bem construída é aquela que a palavra de Deus te dá. Ela te norteia, ela te molda, te conduz, te limpa, te leva a uma condição estável, equilibrada. Ela que vai te colocando no eixo. É a visão divina, a visão de Deus, que você só adquire através da palavra. Quando nós vamos ler em Abacuque 2, 1 a 4. Ficarei no posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O profeta Abacuque disse, eu preciso de uma resposta. Eu vou ficar no posto, eu vou tomar o meu posto, eu vou tomar posição. Se eu quero resposta de Deus, eu tenho que parar e ouvir de Deus. Então, eu ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, e eu vou aguardar e ver o que o Senhor tem para me dizer. Muito sábio. Eu não vou ficar vagando por aí, fazendo experiências com a minha vida. Eu vou aguardar aqui e ver o que Deus tem para me dizer. Então, o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Anota para você não esquecer. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. O ímpio vive na carne, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou na Almeida, por sua fé viverá. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Anota, porque pode até para você demorar, mas ela vai se cumprir. Há um tempo para isso. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, cada palavra que nós recebemos, essa aqui é uma visão para a nossa vida. O que eu faço? Eu espero Deus me falar. Deus me falou, e agora o que eu faço? Eu aguardo nele. Só que essa questão de aguardar, às vezes fica muito confusa na cabeça das pessoas, porque elas acham que elas vão cruzar os braços e não vão fazer mais nada. Mas não é assim. Vamos seguindo para a gente entender melhor tudo isso.
Vamos para Gênesis 11 e vamos ler o 27 ao 32. Esta é a história da família de Terá. Gênesis 11. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, que era Babilônia, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram da Babilônia, de Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Aqui está um homem sem visão. Um homem que viveu muitos anos, viveu 205 anos sem visão nenhuma. Um homem que viveu 205 anos e parece que nada de especial ele fez que Deus quisesse deixar registrado. 205 anos sem visão, a única coisa que nós entendemos é que ele saiu de um lugar com destino a outro e parou em outro. E quando a gente lê aqui, nós pensamos, nossa, mas por que uma pessoa, por que ele parou em Arã, por que isso e aquilo? Nós conseguimos ver na vida do Terá o que nós muitas vezes não conseguimos ver na nossa vida. Por que eu parei? Nenhum motivo. Ele tinha um destino. Mas ele parou em outro lugar. O que o fez parar, já que ele saiu já com seu destino definido? Eu não sei. Mas não importa. Porque todos os dias nós temos motivos vários. O diabo, ele sempre vai criar uma nova situação, e as situações da vida, para cegar você e manter você num lugar que não é o seu lugar. Então, quando nós olhamos para Terá, nós enxergamos, puxa, por que ele parou? 205 anos, não fez nada de especial. Nós temos visão, mas muitas vezes não temos visão para a nossa vida. É fácil você ter visão das coisas que o outro está fazendo com a vida dele e falar, meu pai, por que essa pessoa faz isso com ela? Por que ela está fazendo isso com ela, com a família dela? Por que essa pessoa faz isso? E muitas vezes, mesmo você falando com ela, parece que ela está cega, ela está paralisada, anestesiada. Ela não está vendo o que ela está fazendo com ela, com a vida dela. Talvez Terá não estava vendo o que ele estava fazendo com a vida dele. Nada que realmente se possa aproveitar. Ele não deixou nenhum legado. Nada que seja um exemplo. Nada que você queira para a sua vida. Como alguém vive 205 anos e não faz nada de especial? Você sabe como é que as pessoas começam a estragar com a vida delas? É quando elas começam a deixar passar coisas, uma vez, duas, e elas começam a se acostumar assim. E, de repente, elas começam a achar que aquilo é normal. Desistir disso aqui, desistir ali, parar aqui, continuar praticando a mesma coisa, cedendo para as mesmas coisas, mantendo uma mesma mentalidade. Às vezes, todo mundo ao redor está vendo o que ela está fazendo com a vida dela e ela mesma não está vendo. Está vendo quantas escolhas ruins ela está fazendo e parece que ela mesma não está vendo. Ela está lá anestesiada, ela não está vendo. E aí lá se vai mais um ano, mais 2, mais 10, mais 20.
E ela fica lá perguntando por que a minha vida está assim, por que eu não sou feliz nessa área, por que eu não consigo isso aqui. E, na verdade, é porque ela não tem visão de vida. Porque ela não abraçou para a vida dela a visão da palavra de Deus, que é uma visão revelada, uma visão divina, a visão reveladora da palavra, que te ilumina e te coloca sempre no lugar certo. Eu ouço a palavra, eu não passo por cima. Ela me dá visão do que eu estou fazendo. Então, agora eu simplesmente tomo uma decisão. Eu não fico esperando eu ter vontade, sentimentos para me apoiarem, que é uma coisa que eu bato muito. Para mudar, você não vai ter... Quando as mudanças que são, especialmente, mudanças em geral são difíceis. Então, é muito difícil você ter um sentimento que te apoia a uma mudança, a um comportamento que você já está acostumado, que é um hábito, que está enraizado em você. Uma decisão precisa ser tomada. O Terá tomou a decisão de sair da Babilônia e ir para Canaã, mas ele parou em Harã. Às vezes, nós falamos dessa parada física, mas e a quantidade de pessoas que pararam no mesmo lugar? Espiritualmente, elas tinham um propósito, elas tinham um projeto de vida espiritual, pararam em algum lugar, elas tinham um projeto, uma visão, digamos assim, para a vida familiar delas, para a vida profissional, para a vida espiritual. Elas já pararam há muito tempo. Elas pretendiam chegar em determinado lugar, realizar tal e tal coisa, e elas estão paradas no mesmo lugar. Aliás, melhor, elas saíram de um lugar, mas pararam em outro sem muita relevância ou sem nenhuma relevância. Até outro dia, algumas tinham projetos vários, porque eu vou fazer isso, porque eu vou chegar até tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pararam. Elas estão paradas espiritualmente, elas estão paradas mentalmente, elas estão paradas. Não é falta delas ouvirem, é falta delas abraçarem mesmo essa visão de vida. Mas como que o Terá ia ter essa visão de Deus para a vida dele, se nem sequer ele ouvia Deus? Ele não estava aberto para Deus, ele tinha outros deuses. Quando você tem muitas coisas na sua vida, e muitas coisas acontecendo, Deus pode até estar falando muito com você, mas você não está ouvindo, porque você está ouvindo muitas coisas. Você tem muitas coisas acontecendo, muitas pessoas falando, muitos ídolos, muitos deuses. Terá tinha muitos deuses. Ele veio da Babilônia. E ele trouxe com ele toda aquela idolatria, toda aquela visão da Babilônia e não se livrou dela. É o que acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas vieram do mundo com toda a sua carga e ainda não se livraram dessa carga. Não se livraram dos seus ídolos da Babilônia. Consequentemente, não se livraram da mentalidade de lá. Estão paradas em algum lugar. Não estão mais na Babilônia, estão agora em Harã, não estão em Canaã, que era o destino. Mas o destino era Canaã. Agora, não estão na Babilônia, mas estão em Harã, que não faz muita diferença, porque a partir do momento que eu continuo sendo a mesma pessoa e eu trago comigo a mesma visão de vida, não importa onde eu estiver, aquilo vai estar comigo se eu não me livrar disso. Se você mantém uma mesma visão de vida, porque você não mudou essa visão, porque a palavra de Deus até hoje não foi recebida verdadeiramente por você,
você saiu da Babilônia, parou em algum lugar, tinha um destino, nunca chegou nele, está vivendo a sua vida e você olha igual terá. O que eu tenho feito? O que eu construí? Que pessoa que eu sou? Algumas pessoas, se elas olharem para elas, é igualzinho terá. Elas já viveram 20, 30, 40 anos. E elas não têm nada para contar assim. Nada. 50 anos. Nada que realmente tenha relevância. A família não respeita. Não é um exemplo de fé. Não tem afetado vidas. Não tem afetado pessoas. Não tem sido a luz. Não tem sido sal. Não tem contagiado ninguém. Não tem construído uma vida sólida. Alguns são cristãos há muitos anos, mas saíram lá da sua Babilônia. Tinham um destino. Porque eu vou ser de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pararam em algum lugar, com os mesmos hábitos do tempo da Babilônia, com a mesma mentalidade, com a mesma visão, estão vivendo há anos, e quando olham, não tem nada. A família não respeita, não contagiam ninguém, financeiramente não tem nada construído, espiritualmente é uma derrota total. Por quê? Porque nunca abraçam a visão que levanta. Onde não há visão, o povo perece. E tem um monte de pessoas sem visão nenhuma. Sem nenhuma visão de vida. Nenhuma. Apesar de receberem de Deus, através da sua palavra, continuam fazendo coisas que elas estão vendo na vida delas, só traz angústia, tristeza, sofrimento, amargura. Elas não têm credibilidade, não têm respeito, não tem uma construção que alguém olhe e diga, nossa, Terá saiu de um lugar com destino a outro, parou em um lugar, lá ficou, viveu 205 anos e não fez nada. E o que mais chama a atenção na história de Terá é exatamente o fato dele ter parado num outro lugar que não era o seu destino. Na verdade, é o que chama a atenção. Como, nossa, esse homem não tinha visão? Nenhuma visão de vida? Como alguém pode viver 205 anos e não ter nenhuma visão, não ter nenhuma realização? Porque se ele tivesse feito algo realmente edificante, estaria registrado, mas ele não fez. O que ele fez nos seus 205 anos não edifica a mim nem a você. Então, para mostrar que o que é a vida? É viver tanto para nada? Para coisas inúteis, para coisas fúteis? Como eu vejo muitas pessoas fazendo tantas coisas, e a Bíblia diz, serão conhecidos por seus frutos. E nós temos frutificado? O que nós temos produzido? Nós somos conhecidos pelo quê? Quando as pessoas falam, Bispa Cléo, todo mundo lembra, remete à pregadora. Quando as pessoas falam o nome de uma pessoa, imediatamente liga a alguma coisa. O seu nome está ligado a quê?
O nome do Terá está ligado a um homem sem visão, um homem sem propósito, um homem que desistiu na sua caminhada. Quando você fala de Terá, quem foi Terá? O pai de Abraão que desistiu. Saiu de Ur dos Caldeus, da Babilônia, para Canaã e parou em Harã. Então, quando falam o seu nome, imediatamente remete a quê? Ao chato, chata, problemático, o imoral, a imoral. O trambiqueiro, a trambiqueira, o santo, a santa, aquela pessoa que é uma bênção, que é uma estrutura, que é um servo fiel, uma serva fiel. Um ser humano exemplar, um instrumento nas mãos de Deus. Ou é aquele chato, aquela chata, problemático, problemática. O sujeito está sempre entregue, desanimado. Aquela pessoa que só fala de desistir, que começa tudo e não termina nada. Como a sua família te vê? Como você acha que a família de Terá via Terá? Como? Quando se fala de Terá, o sujeito que viveu 205 anos e não produziu nada. Então, quando as pessoas falam o seu nome, já imediatamente remete a quê? O que você tem construído? De que forma você tem marcado a vida da sua família? A comunidade em que você está? A igreja do Senhor? O reino de Deus? Como você tem marcado? Vou deixar isso com você. Pense a respeito. Vamos para Gênesis 12, 1 a 9. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ainda aqui na voz, deixa eu ler esse aqui na voz. Um dia o Eterno chamou Abrão e lhe disse: Abrão, levante-se e vá, deixe o seu país, deixe seus parentes e a casa de teu pai, e viaje para a terra que eu te mostrarei. Não se preocupe, eu irei guiá-lo até lá. E aí continua, deixa eu continuar por aqui, pela NVI. Farei de você, agora ele começa a fazer 7 promessas a Abrão. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste Betel, onde armou acampamento em Betel, a oeste e a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor, depois partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Muito bem. Outra história.
Um homem que tinha como exemplo, porque é comum as pessoas dizerem assim, não, eu sou assim, porque o meu pai era assim. Abraão rompeu com isso. Como eu gosto de dizer, toda pessoa inteligente, que ela vê, porque tudo começa assim, uma mulher problemática com um homem problemático se unem, ambos têm uma vida bagunçada, então duas pessoas com vida bagunçada se juntam, cheias de problemas, mais problemas emocionais impossível. Aí começam a gerar filhos com várias situações. E aqueles filhos começam a repetir aquelas histórias. E acabam atraindo para si pessoas com a mesma história, porque há uma batalha espiritual. Pessoas que têm um tipo de problema acabam atraindo pessoas com o mesmo tipo de problema, na mesma linha. Pessoas que têm um comportamento imoral numa área, acabam atraindo pessoas com aquele espírito. Você não vê, porque é uma batalha espiritual. Mas isso acontece. Você já não viu pessoas dizendo assim, eu não sei para onde eu me viro? Parece que tem alguém tentando abusar de mim, tem uma situação, eu não sei por que eu sempre vivi a mesma situação, porque é uma batalha espiritual que você não vê. Existe um espírito atuando na tua vida e esse espírito atrai pessoas com esse mesmo espírito para atuar daquela maneira. Então, é por isso que parece as histórias, você diz que coincidência, por que isso acontece? Porque está sempre acontecendo a mesma coisa. Na verdade, é que aquele mal, ele atrai aquele mal para poder continuar aquela história na sua vida, na vida da sua família. Aí, o que acontece? Um dia alguém tem que traçar uma risca, fazer um traço ali e dizer assim, chega. Eu vou ser o ponto de partida, de mudança dessa casa, dessa família. Eu vou mudar o que está aqui. Um momento importante é quando você recebe a palavra, você diz, espera aí, desde que eu entendo por gente, eu vejo coisas bagunçadas na minha família. Foi na vida dos meus avós, na vida dos meus pais, isso vem se estendendo. Eu quero uma coisa diferente. O exemplo do Abraão era o pai dele. Deus falou com ele, ele traçou uma risca e diz, fim, eu vou obedecer. Deus pediu a ele algo muito difícil. Saia de tudo que você conhece. É do meio do seu país, da sua terra, dos seus parentes, da casa, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E fez a ele 7 promessas muito fortes. Só de bênção, ele começa dizendo, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Deus começou dizendo isso para ele. Tornarei famoso o seu nome. Tornar você um grande povo e te abençoar. Por intermédio dele, Deus ia fazer isso. Por meu intermédio, por seu intermédio, Deus está disposto a fazer. Tornar você um grande povo e te abençoar. Tornar o seu nome famoso pelas obras, pelo espírito, pela conduta, pela integridade. E você será uma bênção. Não é uma maravilha você olhar e dizer assim, eu me tornei uma bênção, eu nunca fui uma bênção, e eu me tornei uma bênção, Deus fez de mim uma bênção. Como é que eu me torno uma bênção? Ouvindo a Deus, obedecendo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, daí para diante, você fica em paz. Quem está com você é abençoado, quem se vira contra você é amaldiçoado. Por quê? Porque você é justo, porque você decidiu andar como justo, viver como justo. E quando uma pessoa decide andar como justo, viver como justo, o comportamento dela, consequentemente, é diferente, e os resultados também. Abençoarei
e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Você já parou para imaginar, por meio de você, quando eu fico imaginando a quantidade de pessoas que dizem isso, eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa frase: bispo, você é uma bênção na minha vida, bispo, você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção na minha vida. Eu fico parado pensando, por meu intermédio, quantas pessoas são abençoadas? Bom, eu vivo essa promessa, e eu tenho uma promessa disso muito maior, então eu fico parada e pensando, eu posso estar aqui abençoando pessoas, e por meu intermédio, pessoas estarem sendo abençoadas, mas por meu intermédio também, pessoas podem estar sendo amaldiçoadas, problemáticas. Eu posso estar contagiando negativamente, mas eu posso estar contagiando positivamente. Nós fomos convidados, chamados por Deus para viver dessa maneira. Nós fomos chamados por Deus para que, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Será que você pode dizer que por meio de você, por seu intermédio, sua família está sendo abençoada, sua vizinhança, seus colegas de trabalho, as pessoas que têm cruzado a sua vida, as pessoas que você tem acompanhado, elas têm sido abençoadas? Partiu Abraão. Abraão deixou tudo o que ele conhecia, confiando numa promessa, ouvindo a Deus. Deus não precisou ficar dias insistindo com ele para ele se posicionar. Ele rompeu com aqueles hábitos, com aquela linha, com aquela visão de vida que o pai dele tinha, que a família dele tinha. Ele rompeu com aquele lugar que não era para ele. Depois as pessoas perguntam, por que a minha vida não vai? Quantas pessoas são capazes de realmente tomar uma decisão na vida? E sustentá-la como Abraão sustentou? Porque tomar uma decisão até não é a coisa mais difícil, como nós vemos Terá tomando. Mas mantê-la, esse continuismo, essa perseverança, esse foco que Abraão teve. E isso é forte. Ele foi até o fim, confiado numa promessa, numa visão que Deus havia dado para ele. Algo que demorou 25 anos. Mas, como eu li no início, ele ouviu de Deus, como o profeta Abacuque ouviu. E Abacuque esperou por Deus, e Abraão esperou por Deus. 25 anos da vida dele sem desistir da fé, sem desistir de Deus, sem abandonar a Deus, sem voltar para Harã, como muitas pessoas fazem, quando alguma coisa começa a não funcionar, elas voltam para o mesmo lugar de partida. Quantas pessoas que um dia até começaram bem, mas voltaram, pararam, não evoluíram, outras até voltaram. Abraão não, Abraão partiu. E aqui, olha a forma de esperar de Abraão. Ele partiu, e a Bíblia diz, partiu é ação. Ele foi esperar pela promessa, caminhando. Atravessou a terra, no 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra, mas o Senhor apareceu para ele e disse: a sua descendência eu darei essa terra. Sabe o que ele fez? Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor ali. Ele estava esperando por Deus. O Senhor não estava esperando de braços cruzados. Ele estava esperando por Deus, agindo a fé dele e mostrando que ele confiava em Deus. Por que ele levantou um altar no lugar onde Deus disse para ele: essa terra eu vou dar aos seus descendentes? Ele não questionou, como alguns diziam: Senhor, os cananeus moram aqui ainda. Senhor, essa terra pertence aos cananeus. Ele não disse isso. Ele construiu um altar, mostrando, deixando claro a sua fé. Eu confio em Deus.
Eu levanto um altar para selar, para deixar claro, eu confio em Deus. O Senhor apareceu e disse a ele. Dali, ele continua, prosseguiu em direção às colinas do leste e armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ele prosseguiu, construiu um altar, prosseguiu. Ali, para onde ele partiu, ele construiu ali um outro altar dedicado ao Senhor. Após construir esse altar e adorar o Senhor, no 9, Abraão partiu e prosseguiu na direção do Neguebe. Ele não ficou parado. Ele estava esperando os acontecimentos, mas agindo a fé dele. Partia quando era necessário, prosseguia, parava e levantava altares, adorava o Senhor. Você vê que era uma vida ativa, viva. Ele não era um inerte, parado ali esperando alguma coisa cair do nada. Ele estava tendo atitude de fé o tempo todo. Caminhando por fé. Construindo a sua vida em Deus. Dando passos de fé. É hora de partir, é hora de partir, é hora de levantar um altar, é hora de levantar um altar, é hora de partir novamente, é hora de prosseguir, é hora de ir para outra direção, levantar outro altar, agora é hora de ir para o Neguebe. Quer dizer, ele estava sempre em ação, mas onde? No lugar que Deus mandou ele estar. Ele não estava parado. Ele ainda não estava vivendo tudo aquilo que Deus havia prometido, mas ele estava trabalhando para viver. É muito fácil as pessoas abrirem a boca e dizer, Deus não está fazendo na minha vida isso, Deus não está fazendo aquilo, ou isso e aquilo. E a pergunta é, o que é que você está fazendo? Porque às vezes eu vejo as pessoas cobrarem de Deus uma posição, quando na verdade, algumas estão como Terá, algumas estão até tomar uma decisão, mas estão paradas, não têm atitude, não têm ação. Aí Deus ainda não me deu, não cumpriu. Acho que não vai cumprir. Não, peraí, a visão tem um tempo determinado. Espere, mas espere como Abraão. Porque ela se cumprirá. Ainda que para você pareça que demore, que está demorando, ela vai se cumprir. O ímpio vive de forma natural, se vai descendo, na carne, oscilando, mas o justo por sua fé viverá. O justo vive por fé. É pela fé que ele vive. Acreditando, e agindo, e vivendo a vida. Eu estou esperando por Deus, por coisas bem grandes, mas não de braços cruzados. Todos os dias eu me levanto e prossigo na terra que Ele mandou estar. Levanto o altar, é hora de partir para cá, é hora de fazer isso aqui. Eu não estou parada. Eu estou esperando por Deus. Por acontecimentos grandes. Eu não posso sair da terra, Ele mandou ir e eu tenho que estar. Mas não posso estar de braços cruzados. Eu preciso fazer, eu preciso ter atitude, ter ação. Ação dentro daquilo que me foi prometido, dentro daquilo que Deus me mandou fazer. Você está entendendo o que estou falando? Visão, isso é visão. Abraão era um homem de visão, ele trabalhava com visão. Quem é que mandou ele levantar altares? Quem é que mandou ele fazer algumas coisas? Era a visão que Deus ia dando a ele, para que ele contribuísse para a realização de todas as coisas. Ele saiu, ele caminhou, ele teve a atitude certa e a atitude de fé. Bom, aquele filho não vinha. E parecia que nunca ia vir. Ele continuava peregrinando na terra. Teve um dia que Deus disse para ele em Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abrão,
Depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para todo. Olha, você vê que é tudo ativo, o tempo todo. Ativo. Não havia inércia, passividade, estagnação. Deus estava sempre movimentando, movendo a fé dele. Era uma palavra que vinha. Outra palavra, olha a visão. De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você a sua descendência para sempre. Mais uma vez, Deus fala a mesma coisa. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Ele não tinha um filho. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Deu a ele uma visão para ele se apegar, que era a terra. Toda vez que ele olhava para a terra, pensava, bom, Deus disse que a minha descendência será tão numerosa como o pó da terra. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Um incrédulo diria, eu vou olhar para quê? Eu vou percorrer para quê? Descendente, não tenho nenhum filho. É por isso que os incrédulos, murmuradores, queixosos, você não vê eles num alto lugar. Porque eles estão sempre dizendo, não aconteceu, não vai acontecer, não tem jeito. Para que eu vou fazer isso? Eu sou um peregrino aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, saí da minha casa, saí de Arã, saí de tudo que eu conhecia, estou aqui andando, monto, desmonto tenda, não sei mais o que fazer, estou esperando, nada acontece. Tem um grande número de pessoas que vivem desse jeito. Depois que eu vim para Jesus, já fiz isso, já me batizei, já fiz isso, já fiz aquilo, nada está acontecendo. E isso, e aquilo outro, e eu não estou vendo acontecer. Eu só sabe falar dessa maneira. Não aconteceu. Se não acontecer alguma coisa, eu vou fazer algo. E é por isso que ele vai lá, sem visão nenhuma, se mete em mais um problema. Ele não sabe esperar por Deus. Pode demorar. Para você pode demorar, mas vai se cumprir. O que Abacuque disse? Eu vou ficar aqui, vou tomar posição, vou saber de Deus o que eu devo fazer. E Deus disse, anota bem a visão para você não esquecer. Ela vai se cumprir. Pode até demorar, mas vai se cumprir. E lembre-se que o justo viverá da fé. Quando você vive como Terá, você não tem nada construído na sua vida. Quando você vive como Abraão, você está construindo. Mesmo que a terra não é sua, mesmo que você ainda não tem aquilo que espera, mas você está construindo. Todo dia você constrói algo com Deus. Você constrói algo em Deus. Todo dia. E Deus estava sempre movimentando. Vai lá, olhe, haja. Percorra. Você vê que era uma fé que estava em ação e ele cria, ele creu. A Bíblia diz que porque Abraão creu, ele foi feito justo. Aquilo foi creditado como justiça na vida dele. Ele creu. Mas o filho ainda não vinha. Até que chegou um dia que Deus... Os anjos, aqui em Gênesis 18, 1 a 15, vamos ler. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manrê, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão. Você vê que ele era um homem de visão, ele viu que aqueles homens não eram homens comuns. E aqueles homens estavam trazendo algo de especial para ele. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Para quê? Se eu mereço o seu favor, dê uma parada aqui, porque eu sei que há algo para mim. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam o seu caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda, disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo para que se apressasse em prepará-lo.
Trouxe então coalhada, leite e novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Isso para mim é muito forte. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Você viu que ele viu que ali eram seres espirituais, ou seja, era a presença de Deus ali. Ele ofereceu o melhor. Eu quero que você tire da sua cabeça toda a comida que ele ofereceu, porque aquilo era o que ele tinha de melhor para oferecer, dentro da época que ele vivia. Ele ofereceu o melhor. Primeiro, ele cercou aqueles 3 seres que eram anjos, que a Bíblia fala como 3 homens, mas eram anjos. Ele cercou de toda atenção, hospitalidade. Ele disse: pare, dê uma parada aqui. Era como se eles não fossem parar, mas ele foi até eles. É bom você ler isso aqui, você talvez tenha perdido essa primeira parte. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Ele viu e correu. Quantas vezes eu vejo pessoas que elas veem que a bênção está lá, mas elas ficam inertes no canto delas, nem sequer se movem para a direção certa, quanto mais oferecer o melhor. Elas não oferecem. Quantas vezes a bênção está ali, aquilo representa algo, e elas deixam passar. Elas simplesmente deixam passar. Esse é o caminho. Ele viu que ali eram seres especiais, eram seres que tinham algo para ele, que ele podia receber algo especial. Ele não ficou parado. Ele correu, ele se prostrou, ele fez eles pararem, ele ofereceu o melhor. E quando ele terminou de servir aqui, preparado, e os serviu, no 8, enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda. Respondeu ele. Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Foi Abraão que foi até eles. Nós temos que ir a Deus. Você quer uma mudança na sua vida, você tem que aprender a ir a Deus. Oferecer o seu melhor a Deus. Porque enquanto você está servindo ao Senhor, enquanto ele estava servindo aqui, o que havia sido, trouxe então a coalhada, o leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Está ali na tenda. Na primavera eu vou voltar. E ela vai ter um filho. O filho que você tanto espera. Como é que a gente vive a glória de Deus? Indo até a Deus e servindo a Deus do melhor. Não é parado e vendo as coisas simplesmente acontecer. Eu poderia viver mais, mas eu estou vendo que o caminho é esse, como ele viu. Quando ele viu, ele saiu correndo. Caiu de joelhos e disse: por favor, se posso encontrar favor, pare aqui. Deixa eu oferecer o meu melhor. Ele se prostrou. Quantas vezes eu vejo as pessoas simplesmente abrindo mão, porque elas não têm um pingo de atitude. Elas não têm ação, elas não têm atitude. Elas não têm. Abraão correu, se prostrou, ofereceu o melhor, enquanto ele servia o melhor, porque ele pediu a melhor farinha, o melhor novilho, ele recebeu a notícia que na primavera sua mulher teria um filho. A Bíblia não diz que eles foram até ele, a Bíblia diz que Abraão foi até eles. Está na hora das pessoas entenderem, nós precisamos ir até Deus. A
Aproximem-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Nós precisamos nos prostrar diante dele e oferecer o nosso melhor. Enquanto estamos servindo, vamos receber boas novas. Quando é que Abraão recebeu boas novas? Enquanto estava servindo. O melhor pão feito com a melhor farinha, o melhor novilho. Ele estava ofertando o melhor da sua vida, o melhor que ele tinha. Enquanto ele servia o melhor, ele recebeu boas novas. Como é que eu vou viver a glória de Deus enquanto estou servindo, oferecendo o meu melhor? É que eu vou recebendo boas novas. Eu não vou receber boas novas se eu não estiver me prostrando diante de Deus, correndo até Ele e oferecendo a Ele o meu melhor. Eu queria tanto boas novas na minha vida. A vida. Eu estou vendo qual é o caminho. Está diante de mim, mas eu estou parado em algum lugar, lambendo as minhas feridas, ou envolvido com um monte de coisa sem relevância. Por que algumas pessoas vencem e eu não venço? Talvez porque algumas pessoas enxerguem mais do que você. Porque algumas pessoas estão vendo o que você não está vendo. Porque algumas pessoas, como Abraão, têm visão, porque decidiu ser guiado pela palavra. E tendo visão, não fica de braços cruzados, vendo a sua bênção passando do lado de lá, e eu não vou correr até lá e fazer parar, e oferecer o meu melhor. Algumas pessoas estão indo ao encontro da sua bênção. Outras estão indo na direção oposta. Enquanto Abraão servia o melhor, ele recebeu boas novas. É exatamente assim que a gente vence na vida. Enquanto você está oferecendo a Deus o seu melhor, Deus está te abençoando, está te revelando coisas, está entregando nas suas mãos, está trazendo até você aquilo que você sonha. Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Ela riu, porque ela não acreditou naquilo. Ela veio, quer dizer, um acreditar que eu estou velha, meu marido está velho, como é que isso é possível? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Aí ele disse uma das frases mais fortes, que é para nós, é uma liberação para cada um que está aqui, se crê. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara vai ter um filho na primavera. Eu estou falando que vai ter. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? A maioria das coisas que você trata, você olha e diz: isso é impossível, talvez até já abriu mão, já desistiu. Porque você acha que demorou demais, está demorando demais para acontecer, está distante demais. Mas o que eu comecei dizendo? A visão tem um tempo. Ela vai acontecer. Ainda que pareça que demore, ela vai acontecer. E a palavra para nós aqui, para aqueles que creem, é que Deus vai começar a operar um impossível na vida de algumas pessoas que estão aí esperando por Ele. Mas que parece que, como no caso da Sara e do Abraão, passou de hora já. Já não tem mais como isso ser revertido. Não há mais como isso ser mudado. Foi longe demais, já se perdeu.
Talvez você mesmo diz, não, para isso não tem jeito. Talvez tenha aqui pessoas que tenham usado essa expressão, não, para isso não tem jeito, isso aqui já está perdido mesmo. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Muito bem, aqui está ela vivendo o impossível na primavera, logo depois. Gênesis 21, 7. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. Deus falou que ia fazer. E fez por ela o que prometera. Porque Deus faz na vida daquele que Ele promete. Ele prometeu, Ele vai fazer. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Qual a promessa para esse ano? Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor vai encher a nossa boca de riso. Deus encheu a boca da Sara de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Quem diria que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. É exatamente isso que acontece na vida daqueles que esperam por Deus, o impossível. Deus realiza na vida daquela pessoa, enche a boca dela de riso. E essa frase é comum. Se me dissessem, há uns anos atrás, que eu faria o que eu estou fazendo, eu posso dizer por mim, se me dissessem, lá há muitos anos atrás, que eu estaria fazendo o que eu faço hoje, num momento da minha vida, eu não tinha como ajudar a mim mesma. Eu não estava tendo condições de ajudar meu filho, eu não estava tendo condições de ajudar a mim. Como é que eu ia ajudar alguém? Eu não tinha visão para mim. Eu não tinha visão nenhuma. Como é que eu ia ter visão para ajudar outras pessoas? Então, às vezes, você vive um momento da sua vida, um momento, como eu gosto de dizer, é só um momento. Quando você vai esperando por Deus, e esse esperar é prosseguindo, partindo, levantando altares, oferecendo o seu melhor, servindo a Deus o seu melhor. Servindo o melhor pão, o melhor cabrito, a melhor coalhada, servindo o melhor que você tem a Deus, você recebe boas novas. Quando parece que não tem mais como acontecer, o impossível chega. Deus enche sua boca de riso. E você olha e diz, se me dissesse que isso ia acontecer, que eu ia estar vivendo essa realidade, eu nunca imaginei que eu ia viver uma realidade dessa. É o que Deus está falando aqui hoje. Eu vou operar o impossível. A mensagem é simples. Não é conhecida, mas ela é forte demais. Eu vou operar o impossível na sua vida, vou encher sua boca de riso, e você vai parar e vai dizer, quem diria? E muitos vão dizer, quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Que foi o que aconteceu com Sara. Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? E que ela daria a Sara com 90 anos amamentando. Você vê que era uma coisa impossível. Olha o nível de... Olha a restituição que essa mulher sofreu. Ela passou a ter hormônios, estrutura óssea, o corpo dela foi restituído de tal maneira, como uma mulher talvez de 20 e poucos, 30 anos. Para gerar, para amamentar, para viver o milagre. Às vezes a pessoa para e pensa assim, como é que eu vou viver isso aqui? Deus restitui os anos que foram consumidos. Deus restitui a vida.
Deus restitui de uma tal maneira, Deus faz coisas que você jamais imaginaria. Deus restituiu a Sara de uma tal maneira que ela não só gerou, como amamentou, como criou um bebê, uma criança, uma senhora de 90 anos. Deus a restituiu de uma forma inacreditável. Às vezes eu vejo as pessoas limitando Deus. Deus é o Deus do impossível, Ele operou o impossível. Quando você pensa no impossível, era um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos. A Bíblia diz que o corpo dele já estava amortecido. O dela também, sem nenhum vigor. Mas quando Deus promete, diga comigo, quando Deus promete, Ele cumpre. Diga, quando Deus promete, Ele cumpre. Olha o que diz em Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé. Eu recebo uma promessa, eu creio nela, para que seja de acordo com a graça, e Deus me favorece. E seja assim, garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Quer dizer, isso não está restrito só a uns, mas a qualquer um que tem a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, quer dizer, o pai da fé. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, com quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Ele mudou o nome do Abraão de Abrão para Abraão. Ele começou a chamá-lo de pai de multidões quando a sua mulher continuava estéril, ele não tinha nenhum filho. Deus vivifica mortos. E Ele está dizendo, eu vou vivificar coisas que estão mortas na vida das pessoas. Deus vai vivificar coisas, vai trazer à vida coisas que estão mortas. Tem pessoas vivendo muitas coisas, muitas situações que aparentemente estão mortas. Mas Deus vai trazer a vida, Deus vai restituir, Deus vai operar o impossível, Deus vai encher a boca de riso, Deus vai transformar situações, como transformou na vida do Abraão e da Sara. Essa é uma palavra hoje, é uma liberação de vitória para todo aquele que está aberto a crer no poder de Deus e esperar por Ele. Ele vivifica os mortos, aquilo que está morto, chama à existência coisas que não existem como se existissem. E Ele nos ensina a fazer isso. Isso significa que eu não posso viver a minha vida dizendo que não dá, que não consigo, ou mesmo sobre o meu caráter, o meu jeito de ser. Isso eu nunca vou conseguir mudar, eu não vou conseguir ser uma outra pessoa. Você tem que trazer à existência tudo na sua vida. O que não existe, você tem que trazer. Meu filho já mudou, minha filha, essa situação está mudada, eu tomo posse disso na minha vida, essa situação já foi transformada. Eu tenho que aprender a trazer a existência, o que não existe. Isso é visão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, não tinha esperança, mas ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, como foi dito, aconteceu, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, diga comigo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus.
No 21 diz, estando plenamente convencido, ou na Almeida diz assim, estando certíssimo de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. É por isso que ele viveu. Não foi assim. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Diga, para nós. A quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus nosso Senhor. Se você crê em Jesus, acontece na sua vida. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Você acha que Jesus foi à cruz passear? Ele foi para que nós tivéssemos uma vida abundante e que pudéssemos viver tudo aquilo que nos foi prometido. Tudo aquilo que nos foi prometido. O corpo do Abraão estava sem vitalidade, mas ele creu. Ele permaneceu certo, convicto. E para encerrar essa última referência que fala em Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. Aqui no 11, apesar de idade avançada, diga, recebeu o poder para gerar um filho. E aqui, do homem que era sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos. Para a mulher sem vitalidade, foi dado poder, vitalidade para realizar algo que era impossível. Deus está falando isso aqui. Eu acredito que Deus, neste domingo, está dando poder às pessoas para fazer coisas que elas antes não acreditavam ou nem sequer se atreviam a fazer. Eu acredito que Deus está dando poder aqui para nós fazermos coisas que antes não podíamos fazer, não conseguíamos fazer. Eu creio que Deus está nos dando poder para fazer coisas. Eu estou repetindo e falo pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus está nos dando poder hoje para fazer aquilo que antes não estávamos conseguindo fazer. Deus está dando poder aqui. E de uma pessoa que parece que nada de bom poderia vir, vai, como disse aqui no caso do Abraão, de um homem sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como da areia da praia, quer dizer, de onde não se esperava. Como é que poderia se originar de um homem sem nenhuma vitalidade coisas tão grandes? Mas Deus gerou tudo isso por intermédio desse homem de fé. E essa palavra veio hoje para que cada um tire as limitações. Para de olhar para o que você está vivendo. Para de se envolver com as circunstâncias. Para de temer, para de ceder para as coisas que você tem visto e ouvido. Para de andar por vista.
Para de agir como um incrédulo. Como disse Jesus para Tomé, para de duvidar e creia. Você não vai viver nenhum milagre duvidando do poder de Deus. Para de viver como terá, sem propósito nenhum. Decida viver como Abraão. Abraão era casado com uma mulher estéril, estava numa terra onde ele só peregrinava, montava tenda, desmontava tenda, ia para lá, ia para cá. Mas ele continuou esperando por Deus, numa terra estranha, casado com uma mulher estéril. Ele continuou crendo que aquele que havia prometido ia fazer. Ele não parou, ele não desistiu, ele não recuou, ele não olhou para os lados, ele não olhou para o seu corpo que estava amortecido, para o ventre da Sara que estava sem vigor. Ele não se prendeu às circunstâncias, ele creu, ele creu, ele creu. E é o que Deus está dizendo: creia, porque eu te dou poder para realizar, e de você vai se originar coisas grandes. Deus está dizendo: eu vou operar o impossível, eu vou encher a sua boca de riso, eu vou te dar poder para fazer o que você não podia fazer, eu vou te dar poder para fazer o que antes você não podia fazer, e de você que ninguém espera muito, vai se originar coisas grandiosas. Ele vai fazer. E hoje, neste domingo, Deus começa a realizar coisas inacreditáveis na vida de alguns. E à medida que o tempo vai caminhando, e vamos crendo, cada vez mais, Deus vai realizando mais, as coisas vão começar a se desenvolver, a se desenrolar, a acontecer. Eu acredito que aqueles anjos já estão ali. Vamos correr para eles. Vamos preparar o melhor novilho, o melhor pão com a melhor farinha. Porque enquanto nós estivermos servindo o nosso melhor, Deus vai trazer boas novas para nós. Vai oferecendo o seu melhor, servindo o seu melhor ao Senhor. Vai servindo o seu melhor cabrito, vai servindo o seu melhor pão feito com a melhor farinha. Enquanto você serve, as boas novas vão chegando. Eu sei o que eu estou dizendo. Enquanto você serve, boas novas vão chegando. É tempo de boas novas vão começar a chegar até nós. Deus vai começar a mandar boas novas para nós. O impossível vai acontecer. Sua boca vai encher de riso. Essa história de que passou de hora, também para eles tinha. Deus vai te dar poder para fazer o que antes, capacidade, unção. Deus vai te ungir para fazer coisas que você nunca imaginou. Ele vai te dar poder para fazer coisas que você nunca imaginou. E por você, por seu intermédio, muitos acontecimentos incontáveis, numerosos, grandiosos vão acontecer. Vai se originar um povo grande, uma nação grandiosa. Se você não tem, você não sabe o que, ele não tinha filhos naturais, ele não só gerou um filho dele, como também muitos outros filhos. Eu acredito que Deus está dizendo que não só vamos gerar coisas que são impossíveis para nós hoje, e alguns que sonham talvez ter um filho que vai gerar, o seu filho biológico, como vai gerar muitos filhos espirituais, gerar muitas coisas que vão motivar outras pessoas e levar outras pessoas para Deus. O mesmo Deus que foi com Abraão, e mudou radicalmente a história de vida do Abraão, está hoje garantindo aqui, para cada um que crê, e que tem decidido viver por fé, que Ele vai fazer na sua vida. Mas nós temos que ter o mesmo espírito, não o espírito de Terá, é o espírito de Abraão, que sai, que rompe com uma vida, com costumes, com hábitos, com fé, que caminha na terra, que prossegue, que não para, que levanta altares, que segue sem desistir, que quando avista
a sua bênção, não deixa ela passar. Deus quer esse espírito em cada um de nós. Porque aquilo que não é impossível vai se tornar possível. Hoje, talvez você, nos últimos tempos, tenha estado mais chateado com algumas situações, e Deus está dizendo, para com isso, vai me servindo que você vai receber boas novas, eu vou cumprir o Salmo 126 na sua vida, eu vou cumprir na sua vida como cumpri na da Sara, eu vou encher sua boca de riso, eu vou te dar o seu Isaac. Deus deu poder para Sara, está dando para nós, e do Abraão, um homem sem vitalidade, originou-se um povo muito grande. Pessoas sem vitalidade nenhuma, talvez. E quando se fala sem vitalidade, talvez sem nada. Às vezes você olha e a pessoa mesmo não acredita nela. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Ela olha para ela e acha que ela não tem nada. E Deus está dizendo, quer saber? Abraão chegou num ponto que ele não tinha nenhuma condição de Deus fazer aquela obra. Mas dele, no limite, Deus levou ao limite. Às vezes Deus nos leva a uma situação limite, para depois reverter aquilo radicalmente na nossa vida. Ele nos testa, Ele testa a nossa confiança. Por isso nós precisamos crer em Deus. Começa a trazer à existência o que não existe. Tenha convicção que aquilo que hoje para você está morto, eu não tenho dúvida e falo isso com muita convicção, coisas mortas, Deus vai trazer a vida. Coisas impossíveis, Ele vai tornar possível. Quem não tem poder para fazer algumas coisas, Deus vai nos dar poder para fazer muitas coisas que nós não estávamos fazendo. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar poder para fazer coisas que nós nem pensamos um dia, ainda não passou pela nossa cabeça que seríamos capazes de fazer, e nós vamos fazer. Deus está, eu acredito pela minha fé, que nesse domingo Deus está nos dando essa unção diferente, está derramando essa unção diferente. Eu acredito que hoje Ele está nos dando poder para fazer coisas que nós nunca pensamos que poderemos fazer. E de nós, daqueles, pessoas como Abraão, que parece que não há nada, não há mais muito o que esperar, se originou um povo grandioso. Então, quando você acha que já esgotou tudo, Ele faz brotar uma nascente naquela terra seca. E é o que Ele vai fazer. Coloque-se em pé, por gentileza. Liga um momento o seu coração, a sua mente no Senhor. Possua a palavra. Proceda da maneira que você recebeu. Eu fiz questão de ler, eu poderia ter falado direto e não ter lido tudo, mas eu queria que você acompanhasse, visse. Está escrito isso aqui. Isso aconteceu. Você leu, você ouviu, você contemplou. O que está morto vai reviver. O que é impossível vai se tornar possível. Você não tem poder. Pelo menos achava até agora. Ou talvez não tinha mesmo. Muitos de nós hoje já estamos fazendo coisas que antes não conseguíamos fazer. Mas hoje Deus está nos dando poder para fazer coisas muito maiores. Deus vai te fazer andar em lugares altos.
Deus vai honrar seus passos de fé como honrou de Abraão. A sua persistência. Obedeça a Deus. Escuta o que eu estou dizendo, obedeça a Deus. E enquanto você obedece, laços são quebrados, livramentos virão até você, restituições Deus vai te dar. O que está morto Ele vai trazer à vida. O que é impossível, Deus está dizendo, eu sei que tem pessoas aqui vivendo coisas impossíveis, e o Senhor está lhe dizendo, você vai viver o impossível. Deus te dá poder para fazer o que você jamais imaginou. Deus vai te dar poder para conquistar, poder para realizar, poder para ir tão longe como jamais imaginou. E de você vai se originar um povo muito grande, coisas muito grandes. Pode ser muitas almas que você vai atrair para o Senhor, a sua família, contagiar pessoas, como também realizações grandes de você, coisas grandes virão por seu intermédio. Originou-se de um homem sem vitalidade, um povo incontável. Um povo incontável. Eu tinha uma palavra até sexta-feira, até sábado, às 14h, eu tinha uma palavra para trazer para o domingo. Já tinha mandado fazer a seleção das referências, e estou lá. Já era quase 5 e não fluía, não andava. Eu me levantei e falei, Senhor, o que é que o Senhor tem? Para mim era essa palavra. Eu até tinha feito um áudio interno. E o Senhor abriu a minha mente naquele momento, que aquele áudio interno tinha cumprido o propósito para aquele momento. E eu achei que era a linha da palavra. E não era. Sentei-me de novo, peguei a Bíblia e disse, o que é que o Senhor tem? O Senhor me levou para Abraão. E o Senhor começou a discorrer, a falar comigo, que neste domingo, um novo ciclo na vida de muitos estaria sendo aberto. Um novo tempo. Boas novas começariam a chegar. Acontecimentos grandiosos. Eu fico maravilhada, porque é exatamente isso. É um feriado de quinta, que muitos viajam, outros até deixam de vir Mas você veio. Eu não sei quais as dificuldades que você teve que enfrentar para estar aqui. E Deus te trouxe aqui para entregar a palavra de Abraão, para lhe garantir vitória. Ele te trouxe aqui, te colocou aqui, mudou tudo. Eu tinha toda a minha palavra montada, com as minhas referências. E era 5h. Você sabe que o sábado eu fico separada com Deus, e eu não fluía. Até que eu me levantei e fiquei em pé, porque eu falei, Senhor, o que é isso? Não anda. Eu tinha certeza que era essa palavra. E o Senhor disse, não é. Eu tenho uma palavra para o meu povo para domingo. E foi falando comigo. E eu fui sendo edificada, porque eu sei que eu também me incluo. Aliás, o Senhor me incluiu nessa mensagem, nessas promessas. E Ele foi falando comigo sobre o que Ele vai fazer na igreja, na vida das pessoas, e para as pessoas que eu estou nesse domingo, que precisavam, que estavam já cansadas, que tem uma promessa, mas parece que ela não está acontecendo. E o Senhor está dizendo para você, espera, há um tempo determinado, e ela vai se cumprir, e eu começo a fazer, e você vai ver o fluir das coisas. Nesse dia, Deus começa a te dar poder para fazer o que antes você não estava conseguindo.
Aleluia. Prepara para viver a glória de Deus de um novo tempo. Guerras na vida sempre teremos, mas entramos num tempo de grandes acontecimentos. Deus vai fazer na sua vida. E tudo que Ele espera é que você continue prosseguindo. Enquanto você obedece, você serve a Deus o seu melhor, boas novas vão chegando para você. Boas novas vão chegando. Terá desistiu, mas Abraão não. E é o que Deus está dizendo, você não deve desistir. Porque o que eu venho prometendo a você, eu vou fazer. Muito mais do que você jamais imaginou. Deus cumpriu na vida do Abraão. E fez uma obra na vida dele fora do comum. Deus vai fazer uma obra na sua vida fora do comum. Eu quero que você traga à existência aquilo que não existe. Eu quero te lembrar mais uma vez, Terá desistiu, mas Abraão não desistiu. Então, só vive a glória de Deus aqueles que não desistem. Traga à existência aquilo que não existe na sua vida. Possua nas suas mãos os acontecimentos gloriosos. Deus vai colocar algumas pessoas aqui em cargos muito altos, em conquistas bem grandes. Confie em Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus, e os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus. Deus vai te fazer andar em lugares altos. Talvez alguns estão na oração do Abacuque, parece que nada está acontecendo, mas faça como Abacuque, todavia eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que Ele vai me fazer andar nas alturas. Creia, acima das tribulações, acima das batalhas, acima das más notícias, acima de todas as situações difíceis, está Deus. E Ele está dizendo que Ele vai te levantar acima de tudo isso. Acima de tudo isso. E milagres grandiosos vão acontecer. Mas a palavra que Deus me faz repetir sem cessar, e Ele me volta ao meu espírito agora para dizer: hoje Deus está nos dando poder para fazer o que antes nós não conseguíamos fazer. Deus está nos dando poder. Deus está nos dando poder. Deus está te dando poder para fazer. Deus está te dando poder. Eu quero que você diga isso. Eu recebo esse poder na minha vida. Eu recebo esse poder. Poder para fazer o que antes eu não conseguia, para renunciar o que antes não conseguia, para realizar o que antes eu não conseguia. Eu recebo poder para viver meu milagre, poder para viver a glória, poder para gerar meu filho, poder para gerar muitos filhos, poder para gerar muitas bênçãos, poder para viver a glória de Deus, poder para realizar o que jamais imaginei. Poder, eu recebo esse poder. Em nome de Jesus, é hora de você dizer: eu recebo esse poder na minha vida. É hora de você dizer: eu sei que o que está morto, Deus vai ressuscitar. O que não existe, Ele vai trazer à existência. Diga o que é impossível, Deus vai tornar possível. Diga: Deus vai tornar a minha vida abençoada. Ele vai encher a minha boca de riso com boas novas. E talvez muita gente não espera muito de mim, mas eu ainda serei uma fonte de bênção como Abraão foi. Por meu intermédio, muitas bênçãos vão sair. Dele se originou um povo grande. De você também vai se originar muitas coisas. Virão muitas coisas. Muitas coisas vão surgir por seu intermédio. Deus vai fazer, aleluia. Que maravilha, neste domingo. Talvez muita coisa aconteceu e quase não deu para você estar aqui, mas você veio. E você está aqui e recebeu de Deus uma palavra estonteante, gloriosa, milagrosa. Aleluia. O Deus que foi com Abraão e Sara
é comigo e com você. E transforma a nossa vida como transformou a deles. Pai, que todos sejam cheios do teu poder, da sua glória, que se vistam dessa mensagem e que saiam daqui hoje vivendo, Senhor, a sua palavra, e que fiquem com a palavra de Abacuque, que se posicione e agora se posicionar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. O Senhor disse que há provisão há um tempo determinado, e o Senhor está dizendo, ainda que pareça que demore, espere por ela, como está aqui, aleluia, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O justo viverá pela fé. Deus está dizendo a você, confia, saia daqui confiante, porque eu vou fazer infinitamente mais além do que eu tenho prometido a você. Eu vou te honrar, eu vou te erguer, eu vou te colocar no lugar que você sonha, eu vou te promover, eu vou abençoar a sua vida, eu vou restaurar os anos, restituir que foram consumidos. Você começa a viver um tempo de honra. Confie e obedeça, prossiga para o alvo. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta o teu povo com poder, Jesus, e que todos saiam daqui cheios do teu Espírito, cheios de vigor, de convicção, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É o que está escrito. O Deus que prometeu a Abraão, cumpriu a Abraão. O Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus que foi com Abraão é conosco. O Deus que honrou Abraão está nos honrando. Aleluia. É tempo de glória. Ele deu glória a Deus, você também vai dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tomo posse junto com você de todas as maravilhas do Senhor e saímos dessa reunião renovados, abençoados e convictos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Obrigada, meu Pai, porque a sua fidelidade é eterna. Obrigada, Jesus. Amém.